Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Ainda de pé, feche seus olhos. Pai, nós te oramos nessa noite. Como costumeiramente, Pai amado, eu te oro e te peço, ó Deus, mas porque eu creio, Jesus amado, que palavras sobre esse altar virão decretos. Senhor, que o Senhor venha encontrar, Pai amado, a liberdade, para que o Senhor possa continuar agindo em nosso meio. A sua presença, ela nos constrange aqui essa noite. E nós sentimos o aproximar da tua glória sobre esta casa. Pai, eu te peço que da portaria ao altar, ó Deus, as duas colunas, Pai amado, a coluna esquerda, o corredor direito e o corredor central, ó Pai, que o Senhor possa acampar os teus anjos. Nós damos uma ordem no mundo espiritual agora, que se ainda houver alguma entidade maligna no nosso meio, Jesus, pelo poder que há na tua palavra, dissipa, Jesus. Dissipa, Jesus. A tua espada é mais penetrante, a tua palavra é mais penetrante do que uma espada, Jesus, de dois gumes. Ó Pai, nós estamos debaixo de uma promessa, eu estou crendo nela, que as portas do inferno, elas não hão de prevalecer contra essa casa. Encontra liberdade para batizar, Jesus. Encontra liberdade para renovar, Jesus. Encontra liberdade para restaurar, Jesus. Eu te peço, continue com a tua glória sobre esta casa. E você que crê nisso, aplauda o nome do Senhor. Queridos, o texto a qual nós fizemos menção, atribuído a Paulo, a seu filho na fé, por nome de Timóteo, fala acerca de um momento onde Paulo ele está nos últimos dias da sua vida. Os versículos anteriores, do 11 a qual nós fizemos menção, vai retratar a fala bastante conhecida de Paulo, onde ele diz que combateu um bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Quando ele escreve a Timóteo, ele faz um pedido para que Timóteo ele viesse ter depressa com ele, e que Timóteo não viesse sozinho, mas que Timóteo pudesse também trazer a João Marcos com ele. Lucas, quem é Marcos? É o mesmo a qual tem autoria, que leva o seu nome nos evangelhos do Novo Testamento. Porém, antes da sua autoria, Marcos ele já apareceu nas Sagradas Escrituras. E há uma dificuldade em falar de João Marcos se nós não falarmos de alguém que desenvolveu um papel excelente na vida de João Marcos. Haja vista que nem todos que têm o seu nome exposto na Bíblia, um nome que alcançou uma expansão como Paulo e como Marcos, eles também têm a sua importância. Lucas, e quem é esse terceiro homem dessa história? É Barnabé. Barnabé ele não só possui um papel importante como mentor, desenvolvedor, alguém que confiou no ministério, na vida de João Marcos, como ele também tem um grau parentesco com ele. Ele não só possui um papel importante na vida de João Marcos, como ele também desenvolve um papel bastante importante na vida de Paulo, a ponto de nós conseguirmos dizer que se não houvesse Barnabé, Deus iria ter que mover outras pessoas, mas se não houvesse Barnabé, não haveria Paulo. Então Barnabé não é alguém que está bastante conhecido como Paulo está, mas é alguém que tem as suas importâncias. Eu preciso abrir um parênteses aqui nessa noite para liberar isso aqui para a vida de alguém, que talvez você seja alguém que nunca pisou sobre esse altar. Talvez você seja alguém que não está envolvido no círculo de oração.
mas a sua oração tem mantido pessoas que estão em cima desse altar de pé. A sua oração tem mantido a sua casa de pé. Lucas, eu nunca coloquei a mão no microfone, mas Deus está ouvindo. E tem alguém que está contando com as suas orações para permanecer de pé. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo de número 15, está relacionado à grande comissão. É onde Jesus ele olha para os seus discípulos e libera a missão extraordinária da igreja. Evangelho segundo escreve Marcos 16, 15, escrito está: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Após a ressurreição de Jesus, ele passa um período de 40 dias com os seus discípulos. E quando Jesus está com os discípulos, a Bíblia diz que ele libera uma ordem para os discípulos. E a ordem que Jesus libera, ela está relacionada, ela está ligada com o que Marcos escreveu no versículo 15 do seu capítulo 16. Lucas capítulo 24, versículo 49, ele diz: permaneçam, fiquem, não saiam de Jerusalém, até que do céu vós sejais revestidos de poder. Quando Lucas ele está escrevendo a Teófilo, e ele diz isso no primeiro capítulo e no primeiro versículo do livro de Atos, ele diz: escrevi a Teófilo a tudo aquilo acerca que Jesus não só começou a ensinar, mas acerca daquilo que ele também começou a fazer. Versículo 8, Atos 1:8, ele diz: recebereis virtude, recebereis poder do alto, para pregar em toda Samaria, em toda a Judéia, em Jerusalém, até os confins da terra. Então nós precisamos notar dentro desses versículos que só vai viver o ide por todo mundo, só vai participar da missão a qual Cristo comissionou quem participa de Atos capítulo 2. E Atos capítulo 2 escrito está, nós conhecemos: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, quando de repente do céu um som, como de um vento impetuoso e veemente, invadiu o lugar onde eles estavam reunidos. A Bíblia diz que todos, sem exceção, que estavam no ambiente, foram cheios do Espírito Santo de Deus, de modo que eles começaram a falar em novas línguas. Eles estavam reunidos, sim ou não? Sim. Quantos me ouvem? Eles estavam reunidos, sim ou não? Sim. Como nós estamos agora. Bendito seria, lindo seria se Deus ele nos visitasse da maneira que ele visitou aqueles que estavam reunidos em Atos capítulo 2. Porém, nós precisamos entender, como eu disse, que só vai viver a grande comissão quem participa de Atos capítulo 2, revestimento, para que eles pudessem então ir e cumprir a missão a qual Cristo havia os ordenado. Porém, só vive Atos capítulo 2 quem participa e obedece à ordem que foi dada em Lucas 24, 49, permaneçam na cidade de Jerusalém. Meu amigo Tiago, até que do céu vós sejais revestidos de poder. Isso aqui me chama a atenção, Lucas, e por quê? Porque tem alguém que está querendo ir sem viver Atos capítulo 2. E Atos capítulo 2 só vive quem permanece. E nós sabemos que permanecer em um ambiente por muito tempo, dependendo do ambiente, gera desconforto. Ninguém aqui dentro gosta de esperar. Se é tal hora, é tal hora. Se passou, a gente já fica ansioso. Então Atos capítulo 2 é para quem permanece. Eu louvo a Deus, porque a minha geração, o avanço da tecnologia, ela trouxe para a nossa geração um excelente desenvolvimento acerca daquilo que tange exercer ofícios dentro da casa do Senhor. Lucas, eu não entendi, me explica. É simples. A tecnologia trouxe o avanço
de pessoas que gastaram, pessoas que investiram tempo em uma faculdade teológica, agora o Google, o YouTube, a tecnologia nos traz aquilo que pessoas investiram tempo de suas vidas para se direcionar até um ambiente para aprender. A tecnologia fez a nossa geração aprender homilética, hermenêutica, exegese, fez a nossa geração de cantores aprender excelentes técnicas para serem usadas em cima do altar. A tecnologia, ela expandiu o nosso conhecimento. Só que quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que o revestimento de poder, ele não está alinhado com aquele que desenvolve bem com o microfone na mão. Ele não está alinhado com aquele que consegue alcançar lindas notas vocais. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Cristo diz que o avivamento ele está alinhado com aqueles que obedeceram à ordem de permanecer. Então a nossa geração ela desenvolve um excelente papel para exercer dentro da casa de Deus. Isso aqui vai apertar um pouquinho, pastor, mas eu vou falar assim mesmo, porque essa casa é uma casa compromissada com a verdade. Lucas, e o quê? Enquanto a nossa geração está preservando, está focada em exercer, aleluia, em falar bem, em se posicionar bonito, em tocar bem, Lucas não deva estudar a Bíblia, deva buscar se aperfeiçoar. Só que nós precisamos também buscar, aleluia, não só pregar, mas pregar e viver aquilo que está sendo pregado. Não só cantar, mas cantar e viver aquilo que está sendo cantado. Lucas, e por quê? Porque é simples. Ele diz: ficai em Jerusalém até que do céu vós sejais revestidos de poder. Ele não disse: canta bem até que vós sejais revestidos de poder. Ele não diz: prega bem até que vós sejais revestidos de poder. Ele diz: permaneça em Jerusalém até que do céu sejais revestidos de poder. Eu vou falar isso aqui, pastor. A maior dificuldade da nossa geração hoje não é saber se posicionar sobre o altar, não é saber, aleluia, tocar bem. A maior dificuldade da nossa geração é que até prega, até canta, até toca, até ora, até profetiza, fala em línguas, pula, roda, sapateia, mas não aprenderam a obedecer. E a ordem de Cristo, Lucas 24:49 é: permaneçam. Aonde, Lucas? Em Jerusalém, até que do céu vós sejais revestidos, aleluia, de poder. É alguém que canta bem, mas não obedece, prega bem, mas não obedece, não honra pai e mãe, não honra a liderança, não honra quem Deus colocou, aleluia, acima dele, e está achando que Deus está olhando dos altos céus e está se agradando. E Deus está gritando: revestimento é para quem obedece. Ai, Jesus, eu vou liberar isso aqui. Permaneça em Jerusalém. Pregador, eu não entendi. Permaneça em oração, permaneça em jejum, permaneça em santificação. Pregador, e por quê? Atos capítulo de número 2 é para quem obedece. Aleluia. Marcos 16:15 é para quem obedece. E a ordem dos céus nessa noite é: obedeça, 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 obedeça. Se Deus colocou uma liderança acima de você, é para que haja obediência. Eu vou liberar isso aqui. É alguém que não consegue ouvir nem pai e mãe, aleluia, e quer falar que consegue escutar a ordem de Deus. Como é que pode amar alguém que está do seu lado, que você está vendo, aleluia, dizer que ama a Deus que nem viu? Eu vou pregar porque isso aqui é Bíblia. A ordem do céu é: obedeça. Atos 2, estão todos reunidos. Deus desce, todos foram cheios. O texto segue. Atos capítulo 4, a primeira menção desse homem por nome de Barnabé. O que me chama a atenção em Barnabé é porque ele nasce em Chipre. Ele larga tudo no momento do crescimento da igreja, onde ele também desenvolve um papel extremamente importante.
Porque a igreja cresce por intermédio também de Barnabé. Só que Barnabé está olhando o crescimento da igreja. Barnabé, ele lembra que ele tem uma propriedade. A primeira vez que Barnabé ele aparece na Bíblia é trazendo uma oferta. Só que isso aqui a gente deixa para o pastor que arrebenta na oferta. A primeira vez que Barnabé aparece na Bíblia, ele está pegando uma das suas propriedades. Ele vai vender a sua propriedade. Todo o valor que foi adquirido, ele vem e coloca esse valor aos pés dos discípulos. Lucas, e por quê? Porque Barnabé está nos ensinando que ele não tem um coração apegado às coisas terrenas, mas que antes, aleluia, de se apegar às coisas terrenas, ele se preocupa com as almas que virão. Aí, por causa da generosidade, da bondade que há em Barnabé, a igreja ela continua se desenvolvendo. Parece que eu vejo Barnabé olhando, aleluia, para o dito de Cristo, dizendo: ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes negou a si mesmo, se desfazendo de tudo aquilo que ele tinha e vindo na terra, assumindo forma de servo, humilhando-se a si mesmo. Por que eu devo me apegar a isso? Barnabé é alguém tão desapegado. Eu gosto dessa expressão, Lucas, e por quê? Porque quando Paulo ele está olhando para dentro da sua carne, quando Paulo ele está olhando para a sua natureza humana, Paulo ele diz que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele não quer, isso sim, ele acaba cometendo. Aí tem se eu não me engano é Calvino, ele tem uma frase que ele diz que se há alguma coisa de bom nele, certamente é Cristo. Então, Lucas, o que é que faz Barnabé abrir mão da sua propriedade, se direcionar até Jerusalém, depositar todo o valor adquirido aos pés dos discípulos para ser dividido em toda a comunidade? Aleluia, é simples. Atos capítulo de número 11. E Barnabé era bom e cheio do Espírito Santo de Deus. Lucas, e qual é o diferencial aqui na vida de Barnabé? É simples. Barnabé é cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vi duas mãos levantadas, eu vou liberar isso aqui para a vida de alguém. É simples. O que há de bom dentro de Barnabé não provém de Barnabé, mas provém daquilo que Barnabé carrega dentro do coração. Pregador, o que é? É o Espírito Santo, aleluia, de Deus. É por isso que quando Paulo ele olha para a sua carne, ele diz: não há nada, aquilo de bom que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu acabo cometendo. É por isso que nós não devemos se decepcionar com pessoas. Pregador, e por quê? Porque pessoas que são cheias de si mesmo vai exalar ingratidão, aleluia, vai exalar mentira. Mas quem é cheio do Espírito Santo produz os frutos do Espírito Santo. Pregador, e qual é? Bondade, mansidão, longanimidade, aleluia, paciência, temperança. Eu não sei quem pega isso aqui nessa noite, mas Deus toma minha boca para dizer para alguém: seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Eu vim pregar para alguém aqui nessa noite, aleluia, que entrou aqui cabisbaixo, entrou aqui caído, mas vai sair daqui igual Moisés descendo no monte. Como é que é, pregador? A face, aleluia, o brilho do Espírito Santo resplandecia, resplandecia sobre a face, aleluia, de Moisés. Quer ver tu não parar? Seja cheio. Quer ver tu não desistir? Seja cheio. A ordem do Espírito Santo de Deus é: eu queria que todos vocês fossem cheios, mas tem que haver uma liberalidade para que Deus possa encher nessa noite. Eu estou vendo algumas mãos levantadas, eu quero liberar. Se houver, aleluia, disponibilidade, Deus vai te transbordar aqui essa noite. É por isso que o salmista diz: Deus, o que? Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Usa a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Só quem quer ser cheio, levante a sua mão mais alto que você conseguir e aplauda o nome de Jesus.
tem o Espírito Santo de Deus. Atos 9, você conhece o texto? Saulo persegue. Enquanto Saulo persegue, Deus ele está montando um cenário para encontrar com o perseguidor. Atos 9. No caminho de Damasco, Deus aparece. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não reconhece, mas quando ele olha, ele vê que um clarão resplandeceu perante a ele. Só que Saulo ele tem um histórico que para o nosso meio nós não aceitaríamos. É isso que está acontecendo. Só que além de Barnabé ele tem um coração generoso, Barnabé ele deposita a confiança em alguém. Quando Saulo se converte, quando Deus o encontra, ele vem então para se alinhar juntamente com a igreja. Só que eles não aceitam Saulo por causa do passado que Saulo tinha. Saulo perseguia. Se Saulo ele perseguia e agora ele está se aproximando da gente, é simplesmente para conhecer o nosso território e saber onde ficam os apóstolos, para matar também, para perseguir também, para colocar também dentro da prisão. Só que enquanto a igreja está olhando para Saulo e um sentimento de temor, de medo, melhor dizendo, invade o coração deles, Barnabé ele decide conceder uma oportunidade para ele. Eles estão conversando. Eu imagino Paulo contando para Barnabé a forma com que Deus havia o salvado. Paulo contando para Barnabé a forma com que ele teve a sua primeira ministração no ambiente aonde ele foi para perseguir. E Barnabé olhando para ele dizendo, te perseguiram, me perseguiram. Você permaneceu, permaneci. Então verdadeiramente você está mudado. Verdadeiramente você está pronto. Bateram a porta na tua cara? Bateram. Você voltou para trás? Não, eu permaneci. Te caluniaram? Me caluniaram. E aí, você desistiu? Não, eu permaneci. Vamos retornar a Jerusalém. Pregador, e por quê? Porque eu vou te apresentar novamente para a igreja. Então Barnabé está confiando em alguém que não tem um passado nada agradável. Barnabé está depositando a confiança em alguém que não tem um passado lindo. Só que Barnabé está confiando não em quem Paulo é agora, mas estão confiando na libertação que Deus, aleluia, fez na vida de Paulo. Isso aqui vai para a vida de alguém. Por quê? Pregador, por quê? É simples. Deus ele vai levantar alguém que ainda que conheça o teu passado, ela acredita mais naquilo que Deus ele pode fazer através da sua vida. É alguém que andava com você na sua adolescência e viu aquilo que o inimigo ele fazia através da sua vida, viu a forma com que o inimigo te sacudia, mas agora viu a tua conversão e está confiando que outrora quem te sacudia é o inimigo. Você dava trabalho, era para a igreja, mas agora nas mãos do Senhor você vai dar trabalho, vai ser para o inimigo. Quem vai te sacudir vai ser Deus. Então Barnabé é alguém que não olha o passado para julgar. Barnabé é alguém que mesmo sabendo do passado, ele está estendendo a mão e está dizendo, eu vou te dar um voto de confiança, eu vou te levar novamente para a igreja em Jerusalém, e eu vou inserir você lá, para que você possa trabalhar. Pregador, o que é isso? É simples. O diabo conhece o seu presente, o diabo conhece o seu passado, e ele te chama referente àquilo que você cometeu. Adúltero, pecador, mentirosa, homicida, mas Deus está olhando e está dizendo, aleluia, eu te chamo, transforma a tua história e te coloco no local, na direção, no destino daquilo que eu, Senhor, reservei para a sua vida. Não se preocupa não, porque Deus ele sempre vai levantar alguém que acredita no nosso potencial, alguém que acredita, aleluia, no nosso ministério. Moisés tinha Josué, e Josué tinha Moisés, aleluia. Josué também teve Caleb, Davi teve Jonatas, Jonas também teve Davi, Elias teve Eliseu, Eliseu também teve Elias, aleluia. Ruth também teve Noemi, órfão abandonou, aleluia, mas Noemi ficou, aleluia. Lucas, e aí é simples, Deus vai levantar
depender de mim, a tua casa não para, teu ministério não para, teus filhos não param, você vai chegar. Eu caminho para o final agora, olha para mim. Confiou em Paulo, inseriu Paulo. Só que agora um homem por nome de Ágabo, ele vai profetizar que vai haver uma fome na Judéia. A liderança da igreja vai enviar Paulo e Barnabé com mantimento até eles. É lindo o posicionamento da igreja aqui, porque a própria Bíblia diz que a generosidade dos irmãos que tinham fez com que a igreja ela não tivesse falta de nada. Eu vou liberar isso aqui, depois vocês resolvem com o pastor. E tem alguém hoje dentro da casa que tem a possibilidade de ajudar, mas está retendo. Tem a possibilidade de estender a mão, levantar, mas não levanta. Está vendo o irmão passando por uma dificuldade, tem a possibilidade de ajudar, mas não está ajudando. Aleluia, do Senhor é a terra e a sua plenitude. E tudo que na terra dele é o ouro, dele é a prata. Aleluia, tudo é dele. Lucas, e nós somos o que? Administradores, mas nada nos pertence, é tudo, aleluia, dele. Bom é aqueles que constroem riquezas em lugares onde a traça não corrói, aonde, aleluia, ladrão não vem e rouba. Aonde, Lucas? É construir tesouro no local aonde Cristo nos preparou, é nas regiões celestiais. Ele direciona Barnabé e Paulo, leva mantimento para os irmãos, porque está profetizado uma grande fome. Eles vão, até aí tudo bem, só que a Bíblia diz que quando eles retornam, Barnabé ele olha para João Marcos, que tem um grau parentesco, e diz assim: olha, um menino tem potencial. Lucas me prova isso dentro da Bíblia simples. João Marcos é filho da irmã Maria. Quem é a irmã Maria? Aquelas que todos se refugiaram na casa dela em oração quando Pedro estava preso. Então o posicionamento, o crescimento de João Marcos é simples. João Marcos, permita-me conjecturar, e foi assim que eu cresci, dentro de uma casa, da casa da minha avó. Era simplesmente aonde eu morava. Era eu deitado dormindo e de repente eu escutava umas pisadas no chão. E eu estava deitado dormindo e eu falava: gente, o que é isso? E quando eles estavam pisando, daqui a pouco eu escutava alguém, Deus tomando alguém em outras línguas. Eu falava: gente, o que é isso? E nisso tudo eu dormindo. Eu falava: o que é isso? Era simplesmente o ministério Restaurando Vidas. Milena conhece o ministério Restaurando Vidas, fazendo um culto dentro da casa da minha avó onde eu morava. Então, enquanto eu estava dormindo, tinha alguém na sala da minha casa falando em línguas. Deus estava tomando minha irmã na marcha para ir cortando o laço. Eu acordava e eu ia para a sala. E quando eu chegava na sala, eu via aquele mover do Espírito Santo. Lucas, o que é isso? É dentro de um ambiente como esse que João Marcos está crescendo. De repente todo mundo bate na porta da casa. A mãe dele abre. E quando a mãe dele abre, é a igreja querendo entrar na casa dela para orar por alguém que estava cativo. Então João Marcos está crescendo. Não é em qualquer ambiente. É em um ambiente onde tem oração. Não é em um ambiente onde estão profanando a presença. É um ambiente onde estão preservando a presença. Não é em um ambiente igual na casa de Eli, que os filhos de Eli estavam profanando a presença, aonde Samuel teve que dizer: antes que a luz do templo se apague, fale comigo. Não, ele está crescendo no ambiente de oração. E todo aquele que cresce em um ambiente de oração, alguém está depositando potencial nele. Só que potencial sem preparo não serve para nada. Potencial é lindo, mas tem que ter preparo. Barnabé não entende isso. Está olhando para João Marcos e está dizendo: vamos levar. E por quê? Tem potencial. Vamos levar, ora bem, vamos levar, canta bem, vamos levar, toca bem. Só que não tem preparo. Então eles estão indo. Quando eles retornam com Barnabé até Antioquia, até aí tudo bem. Só que em Antioquia está tendo uma reunião. E a Bíblia diz que os doutores, que a liderança que está no local está orando e jejuando. Orando e jejuando. Jejuando e orando.
Imagine a atmosfera do céu que estava sobre aquele lugar. Enquanto um ora e o outro está jejuando, o Espírito Santo fala. Quando ele fala, a fala dele é: separar Barnabé e Paulo para a viagem missionária. Aqui tudo começa a desandar, porque ir para Jerusalém, trazer Barnabé para Antioquia, tudo bem, ninguém falou nada, Deus não bradou, o Espírito Santo não falou nada. Agora começa a desandar, quando Barnabé ele coloca coração aonde não é para colocar coração, quando Barnabé coloca sentimento aonde não é para ter sentimento. Lucas, e quando é isso? É quando direciona, o Espírito Santo foi claro, direciona Paulo e Barnabé para o campo missionário. Ele olha e fala: João Marcos cresceu em ambiente de oração, vamos levar. Eles levam. Aí é que está, e aqui que está o grande perigo. Lucas, e por quê? Porque quando Deus fala, aleluia, que é 8, não é 80. E quando Deus fala que é 80, é 80, não é 8. Então ele diz, é Barnabé e Paulo. Ele está olhando para o potencial e está dizendo, vamos levar. Aqui que vai dar erro. E a palavra dos céus para nossas vidas nessa noite é: para de colocar coração, aleluia, para de colocar sentimento. Ah, mas é meu irmão, ah, mas é primo, ah, mas tem meu sangue. E os céus está dizendo, Deus é justo. Sede santos como Deus é santo, sede justo como Deus é justo. Aleluia, segue a palavra. Se está errado, está errado. Se está certo, está certo. Uma vez meu pai chegou para mim e falou assim: o que é isso? Eu nunca mais vou ver você pregar. E por quê? Porque você falou, aleluia, me corrigiu no meio da igreja. Eu virei para ele e falei: o errado é errado, o certo, aleluia, é certo. Pregador, e por quê? É simples, porque eu quero te ver no céu. E para mim te ver no céu, eu preciso usar da autoridade. Eu preciso usar da espada. Eu preciso usar da verdade. Isso aqui vai para o coração de alguém. Para de passar a mão na cabeça do seu filho. Para de passar a mão na cabeça da tua esposa. Para de passar a mão na cabeça da esposa. Aleluia. E começa a exercer a autoridade que Deus colocou sobre a tua vida. Começa a exercer, aleluia, o cajado que Deus colocou sobre as tuas mãos. É por isso que alguém não entende. O inimigo está bagunçando minha casa, está fazendo uma arruaça, e Deus está dizendo: se posiciona como mulher de Deus, se posiciona como homem de Deus, aleluia, se posiciona em oração, se posiciona. Termina agora. A viagem missionária está acontecendo, vem. A viagem missionária está acontecendo. Aí olha o que acontece com alguém que tem potencial, mas não tem preparo. A Bíblia diz que João Marcos faz o que? Retorna. Gente, imagine a decepção. É campo missionário. Nós estamos indo para resgatar alguém. Imagine quem está do lado de fora, está vendo alguém que foi para resgatar e está mexendo o pezinho no ritmo do pagode. Imagina alguém olhando alguém que foi para resgatar e está mexendo a cabeça no ritmo do funk. Tem potencial, mas ainda não está preparado. O medo vai fazer o que? Com que ele retornasse. E por que o medo? Porque eles estão indo para Panfilha, na Frígia. Eles estão vendo que a multidão, que o povo daquela região, não é alguém que vai aceitar bem a palavra. Uma vez que não vai aceitar bem a palavra, eles vão sofrer ataques espirituais e ataque físico. O medo toma conta do coração dele. E quando o medo toma conta do coração dele, ele retorna. E aqui há um perigo. Lucas, e qual é o perigo nisso? Ele retorna, mas ele retorna para casa. E tem alguém, e se Marcos não tivesse crescido nesse ambiente de oração, para onde eles retornariam? Nós precisamos tomar um cuidado na nossa forma de falar, como nós falamos, no nosso tom de voz, a maneira que nós falamos. Porque se Marcos não é alguém que cresce num ambiente de oração,
coração, para onde que ele retorna quando ele se decepciona? Você lembra de Pedro? Após a morte de Jesus, para onde ele retorna? É para o ambiente onde Deus havia o tirado ele. Ele diz, vou pescar. Além dele retornar para o ambiente onde Jesus havia retirado, ele ainda leva uma multidão com ele. Porque quando ele diz, vou pescar, alguém está olhando para ele e está dizendo, rapaz, eu me admiro naquele cara. Aí olha a multidão, tu vai? Então eu vou também. Então nós que estamos no altar, nós que somos servos de Cristo, nós precisamos tomar cuidado com a nossa fala, porque para colocar alguém do lado de fora é muito rápido, para colocar alguém para fora é muito rápido. As pessoas já estão sensíveis, as pessoas já estão feridas, então nós precisamos tomar cuidado, aleluia, com a nossa fala. Eles entram em guerra, Barnabé e Paulo. Vamos levar João Marcos para a segunda viagem missionária. Não vamos levar ele não. Por quê? Porque ele desistiu. Mas Paulo, eu investi em você. E por que você não quer agora? Eu depositei confiança em você, te levei, te apresentei. Dá mais um voto de confiança para João Marcos. Parece que eu vejo Paulo olhando para ele dizendo, sim, você investiu, confiou, me colocou, me apresentou, mas eu nunca larguei a sua mão. João Marcos veio e abandonou no meio da viagem, aleluia. Só que a Bíblia diz em 2 Timóteo 4 que Paulo, nos últimos dias da sua vida, ele escreve, Timóteo, vem ter comigo depressa. Por quê? Demas me abandonou. Isso aqui é lindo, os campos estão florescentes, o mar está cheio de peixe. O que está faltando? Alguém para lançar rede. Parece que eu vejo Paulo na prisão, lembrando que Barnabé investiu nele, e ele foi alguém excelente, exemplar, extraordinário no reino. Ele olhando então, lembrando de João Marcos, dizendo, rapaz, Barnabé ficou com João Marcos, o menino tinha potencial. Se Barnabé investiu em mim, e eu sou quem eu sou hoje, ele ficou com João Marcos, ele tinha potencial, com certeza ele desenvolveu. Timóteo, venha ter depressa comigo. Acabou não, traz João Marcos. Ué, gente, ele é útil. Ele fala assim, Demas me abandonou amando o século presente. Só que Marcos não abandona amando o século presente. Há uma grande diferença em quem abandona amando o pagode, quem abandona amando o funk, e alguém que abandona porque colocou emoção, alguém que abandona porque um sentimento de quero fazer, é para ontem, é depressa, alguém que nasceu, aleluia, no momento de emoção, só que quando a emoção acaba, morre. Então nós precisamos nascer, aleluia, mas também em consciência. Então ele está olhando e está dizendo assim, João Marcos não abandonou por amar o século presente igual Demas. João Marcos abandonou porque ele não suportou aquilo que estava sobre os ombros dele. Era menino, era jovem na fé, era jovem acerca daquilo que ele estava vendo, era jovem do campo missionário. Uma coisa é eu estar aqui dentro, pregar aqui e saber que lá fora nossos irmãos estão morrendo por causa da palavra. Eu estou aqui, pastor, não estou passando por nada. Se eu quiser ir lá na rua agora e dar um glória bem alto, ninguém vai botar uma arma na minha cabeça. Outra coisa é pegar eu que só prego aqui, só prego lá fora, que não tem perseguição, e me jogar dentro desses países que estão perseguindo. O medo toma conta, o posicionamento é outro, a atitude é outra. Ele não aguenta, olha ele, eu vou voltar. Só que Deus, ele trata através do coração de Paulo. Paulo, ele está preso, e Deus, ele olha para Paulo e coloca na mente de Paulo o nome de João Marcos. Traz a lembrança que tem alguém que é útil para no ministério. Outrora foi inútil, mas agora Deus está devolvendo a utilidade dele. Agora Deus está entregando para ele aquilo que o tempo arrancou dele. Agora Deus está colocando nas mãos dele novamente a espada. Deus está falando aqui, toma sobre as suas mãos novamente a palavra. Toma
sobre suas mãos novamente. Aleluia. A espada volta a fazer aquilo a qual eu ordenei para que fosse para você fazer. É os céus gritando para alguém aqui essa noite: não se preocupa não, Lucas. E por quê? Porque Deus, aleluia, está nessa noite. Isso aqui é para quem tem mão para levantar, devolvendo a sua utilidade, aleluia, na obra. Deus, baixinho para mim, cantando baixinho, está devolvendo, aleluia, a sua utilidade, aleluia, nessa noite. É alguém que até começou cantando, até começou bem, até começou correndo, estava no gás, aleluia, estava lá em cima, estava na máxima, mas não aguentou o peso, não aguentou a carga, aleluia. Mas os céus está dizendo nessa noite: há uma liberalidade para que você volte a exercer o domínio, aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Pastor, aleluia, pode se preparar, porque Deus está entregando utilidade de crentes aqui nessa noite. Vai ter obreiro para interceder nessa casa, aleluia. Vai ter missionários com coração hábito para fazer missão. Vai ter pessoas, pastor, aleluia, qual segura na mão dos senhores e diz: conta comigo, é da minha igreja, eu tô lá, é para dirigir culto, eu tô lá. Deus está devolvendo nessa noite a utilidade que Satanás arrancou. Fica de pé comigo, fica de pé comigo. Deus está devolvendo a sua utilidade aqui essa noite. Deus está devolvendo a sua utilidade aqui, aleluia, essa noite. Alguém vai lembrar de ti e vai te chamar novamente para a utilidade. Antes de Paulo lembrar, aleluia, de João Marcos, Deus já havia gritado: chama João Marcos, por quê? Porque ele é útil. Deus lembra e Deus coloca na memória de alguém o teu nome. Lucas me prova isso. Eu termino agora e a gente canta. É simples. O que foi que fizeram para Mardoqueu? Não fizeram nada. Ele está lendo o livro da memória. O que foi que fizeram para Mardoqueu referente àquilo que ele fez perante a mim? Nada. Então chama ele. Chama ele. O céu